palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Deus. Queridos irmãos e irmãs, amado santo povo de Deus que se encontra aqui na casa do Senhor nessa manhã de domingo, quero convidá-los a todos a abrirem as suas Bíblias novamente no texto de Marcos, no capítulo 1. Nós temos aqui nesse texto, do versículo 21 a 28, a descrição da cura de um demoniado em Cafarnaum, e nós queremos dar alguns destaques, principalmente o versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Também eu quero destacar o versículo 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E aí também o versículo 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isso, uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Santo povo de Deus, se coloca agora em oração. Querido Deus e Pai, queremos ouvir a Tua palavra neste momento, ó Deus. Para tanto derrama o Teu Santo Espírito em rica medida, abrindo o nosso coração e a nossa mente para o acolhimento desta palavra e que ela possa orientar, consolar e salvar. Em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, uma das passagens da Bíblia mais enigmáticas encontra-se em Tiago capítulo 2, versículo 19. Ali está escrito que os demônios creem. Os demônios creem. Se os demônios creem, por que não há chance de salvação para eles? Qual é o tipo de fé é essa que os demônios têm? Os demônios, eles não creem em Deus para a sua salvação. Os demônios simplesmente creem que Deus existe, mas continuam em sua rebelião contra Ele, e por isso não se salvam. Isso nos é confirmado em Judas 6, e também Apocalipse 12, 4. E aí hoje o texto nos traz algumas surpresas, envolvendo até mesmo os demônios que creem, os demônios que creem que Deus existe, e os demônios que sabem muita coisa a respeito desse Deus. E esse evangelho, e principalmente esta perícope, o texto que nós estamos aqui focando amanhã, nos apresenta uma situação em que um demônio que crê, quer dizer, um demônio que sabe que Deus existe, mas que continua em sua rebelião contra Ele, por isso não se salva. Esse demônio, ele diz saber quem Jesus é. Ele diz: sei quem você é o enviado de Deus. Os demônios sabem quem Jesus é. E você, irmão e irmã, você sabe quem Jesus é? A importância da sua pessoa? A importância da sua obra? Qual é a relevância em sabermos quem Jesus é? E o texto vai nos ajudar bastante nesta manhã. O texto fala de Jesus chegando numa cidade chamada Cafarnaum, uma cidade muito importante, e ele desloca-se até uma sinagoga, que era a casa de oração e de aprendizado da palavra do Senhor. E ali o Salvador Jesus começa a ensinar. Mas ele tinha um jeito e um conteúdo diferente que cativava as pessoas que o ouviam.
Uma coisa chamava a atenção, e o texto chama justamente a atenção desse ponto. Uma coisa chamava a atenção dos seus ouvintes: a autoridade com a qual Jesus ensinava. E esta autoridade o diferenciava dos demais mestres judeus, que se resumiam a repetir e repetir as tradições judaicas. E aí um teólogo de sobrenome Schweitzer, ele fez um comentário interessante sobre esse ponto, e eu compartilho o seu comentário aqui nesse momento. Ele diz assim: o que diferencia Jesus de outros é que ele ensina em tal plenitude de poder que alguma coisa acontece. Pessoas são postas em movimento e doentes são curados. De forma bem curta, no ensino de Jesus, Deus fala novamente de tal forma com as pessoas, que os que se distanciaram de Deus são novamente buscados de volta à comunhão com Ele. A graça acontece. O texto bíblico descreve que durante o discurso de Jesus na sinagoga, durante a reunião, um homem possesso por um espírito imundo entrou no recinto e começou a gritar. Imagine vocês, queridos e queridas irmãs, de repente nós aqui em nossa reunião de hoje, ouvindo a palavra, de repente alguém possuído pelo demônio entra nessa igreja e começa a gritar. Seria uma experiência bastante interessante. O que esse espírito mau gritava? Ele dizia: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? E aí ele diz uma frase interessante. O demônio diz: sei quem você é. É o santo que Deus enviou. Os demônios creem. Eles sabem quem Jesus é. Eles não acreditam nele como Salvador, mas eles sabem. E aí então, quando o demônio, ele diz, o espírito imundo fala sobre a natureza de Jesus, ele manda ele calar a boca. Não permite ele, Jesus, que uma revelação de tamanha importância seja feita pelos demônios. Esta revelação da importância e pessoa de Jesus precisa ser feita por Ele próprio, pelas suas palavras, pelas suas ações. E aí então Ele manda o demônio calar-se e sair daquele homem, o que acabou acontecendo. E a reação não poderia ser outra. Diz o texto que todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: o que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Jesus manda até nos espíritos maus e estes lhe obedecem. Portanto, santo povo de Deus, não é no milagre que está o centro do texto bíblico, esse de hoje. O que Marcos, o evangelista, procura transmitir é que a palavra de Jesus é confirmada por uma ação concreta. O reino de Deus estava irrompendo sobre a terra. O exorcismo aqui, ele acentua que neste mundo escravizado por Satã, Jesus entra com a autoridade de Deus, não só para exercer misericórdia, mas sobretudo para assumir Ele, Jesus, a luta contra o mal. E esse mal que subjuga e oprime as pessoas, este mal opõe a presença e a atividade de Jesus, é o que o evangelista vê atrás dos espíritos impuros. Então, o tema central desse texto, é a autoridade de Jesus. Jesus, ele é
o novo profeta. Jesus, ele é o novo profeta, autoridade para desencadear o reino, que já pode ser iniciado em sinais concretos. Isso ali na sinagoga de Cafarnaum. Ou seja, aquilo que nós lemos como profecia em Deuteronômio, na pessoa de Cristo, a profecia estava se cumprindo. E é muito pertinente esse texto nessa época de Epifania, porque a palavra Epifania significa manifestação. E o milagre narrado aqui por Marcos deve ser entendido como um sinal que revela. Esse sinal revela que em Jesus o irrompimento do reino de Deus na história humana está acontecendo. Mas, como sinais, os milagres mostram também de que espécie é este reino, ou seja, onde Deus exerce o seu domínio, o homem é salvo, a graça acontece, e essa salvação se manifesta no perdão dos pecados, na cura de doentes e na libertação das forças do mal. A grande questão que eu quero colocar para a igreja aqui é a seguinte: será que o mundo de hoje, tal como está, tal como se encontra, precisa de tal manifestação do reino de Deus entre nós? E aí então eu queria compartilhar com vocês algumas conclusões. A primeira delas é que nós estamos vivendo hoje num mundo doente e possesso. Essa é a constatação que a gente chega. Ou seja, nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo uma situação de violência, de corrupção, que estão invadindo os nossos lares através dos meios de comunicação e redes sociais, que atestam para o estado gravíssimo, o estado gravíssimo em que este mundo se encontra. E para mostrar isso, eu quero colocar alguns dados para a igreja. Vamos acompanhar. Meus queridos irmãos, aqui no Brasil, ao longo do ano de 2015, foram registrados 59.080 assassinatos no país. No ano anterior, foram registrados 60 mil homicídios. Você acha pouco? É como se a cada 5 anos, a população de uma cidade inteira como Limeira, com 300 mil habitantes, fosse sua população exterminada a cada 5 anos. Esta é a violência no Brasil. E o que dizer então da corrupção? Queridos irmãos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, apontou que o Brasil perde por ano cerca de 200 bilhões de reais com esquemas de corrupção por ano. Só no caso aqui da Petrobras, os desvios de recursos de forma ilegal envolve de 30 a 40 bilhões de reais. A arrecadação de impostos em 2017 foi de 1 trilhão e 300 bilhões de reais no Brasil. Desses 200 ou 300 bilhões são desviados para a corrupção. Isso me faz lembrar em São Paulo, quando era estudante, e principalmente naquela época de 85, 86, quando vinha fazer meu pré-estágio aqui em Limeira, sob os cuidados e orientação do pastor Romildo Reinaldo Vraz. E aí então a gente era estudante e a gente foi ensinado no seminário a fazer o seguinte: você escondia a carteira em algum lugar, algum compartimento secreto, sei lá, um bolso,
pasta, tudo secreto, e você tinha que deixar dinheirinho, assim, um troquinho meio fácil, que era o troquinho para assalto. Então, se viesse um ladrão te assaltar de mão armada, e você tivesse que dar um dinheiro para ele, você dava aquele troquinho. Então você já mentalizava isso, né? Vou deixar o troquinho do ladrão, né? E a gente, estudante, era orientado assim no seminário. Muito bem. Algo parecido acontece no Brasil, ou seja, se a nossa arrecadação é de 1 trilhão e 300 bilhões ou 200 bilhões de reais, então a gente já deixa aqueles 200 bilhões de reais meio separados para a ladruagem levar embora, a corrupção levar embora. Vocês imaginem quantas escolas, hospitais, estradas ser construídas com esses 200 bilhões de reais. Quantas cidades e vilas poderiam ter um sistema de saneamento básico decente com este montante de 200 bilhões de reais, se eles não fossem desviados pela corrupção? Este mundo, meus irmãos, é um mundo doente e possesso. Violência, corrupção. Observem esse outro número que aqui coloco para a igreja. O IBGE colocou alguns dados, expôs alguns dados de 2015 sobre o número de divórcios que cresce no país. O número de divórcios cresce de uma forma assustadora. Cresceu 160% em 10 anos. De 130.500 em 2004 para 341.100 em 2014. E o casamento é uma instituição divina. O casamento é uma instituição de Deus. E vocês estão vendo como ela está sendo ameaçada, como ela está sendo judiada, cutucada por uma força do mal. Está aqui o número que não me deixa mentir. E eu trago mais um número aqui para vocês refletir um pouco sobre como esse nosso mundo está doente e possesso. Segundo pesquisa, 28 milhões de pessoas têm algum parente dependente químico. Um levantamento feito pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, mapeou os usuários em reabilitação. 8 milhões de brasileiros são dependentes de maconha, álcool ou cocaína. E ao menos 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar que é dependente químico. E essa estatística é de 2013, quer dizer, antes do agravamento da crise econômica que nós tivemos. Então esse número você pode pensar assim, um número muito maior do que este colocado aqui. E por que eu estou colocando isso para a igreja? Para a igreja estar conscientizada que as forças do mal estão em plena atividade. Isso aqui, meus irmãos, é gravíssimo. As forças do mal estão a todo vapor. O mundo jaz no maligno. E nós cristãos estamos no mundo. Nós estamos neste contexto. Nós estamos sob estas ameaças e muitas outras. E a questão é: o que temos feito? Como nos sentimos? Você que é pai e mãe, como é que você está com seu coração quando vê o seu filho sair no sábado à noite? E Deus com quem? Em qual lugar? E o que ele vai fazer? E se ele vai voltar? Queridos irmãos, o que nós temos feito? Como nós, nesse contexto em que este mundo está doente e possesso, como nós nos portamos?
nós como igreja. E aí nós precisamos confessar que por vezes nós andamos meio que acomodados, meio que indiferentes diante dessa realidade há pouco descrita. Parece que a gente é que nem um avestruz, enterra a cabeça quando vê uma situação complicada ao seu redor. Às vezes até nós nos flagramos duvidando da autoridade de Jesus que se revela em palavra e ação. Até também no amor estamos frios, no amor a Deus, no amor ao próximo também. Tantas vezes passamos indiferentes por pessoas que de nós precisavam ou precisam, mesmo também na família biológica e na família da fé, gesto de amor são coisas raras. Tantas vezes nos omitimos diante das forças e da manifestação do mal. Nossa luz parece que ela não brilha como deveria brilhar. Parece que a nossa luz, nós como povo de Deus, que Jesus disse, vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo, nesse mundo aqui, nesse mundo doente, nesse mundo possesso, e nós com a nossa luzinha cada vez mais fraquinha, quase apagando, porque não temos amor à palavra. Vez ou outra até a gente lê a Bíblia, lê um devocionário, vez ou outra até a gente dá uma passadinha na igreja, participa do culto, vez ou outra até a gente vai num congresso ou num estudo do departamento, pouca coisa, um estudo PEN, e aí a gente vai vendo, vai sentindo que nesse mundo que está possesso e doente, nós estamos praticamente com os braços presos. Pouco ou nada estamos fazendo para mudar esta situação. E aí então, sempre nós vamos repassando a responsabilidade para terceiros. Não, esse problema aqui é problema do governo. Ah, esse problema aqui é o problema do Papa. Esse problema aqui é o problema do Trump. Não! Esse problema é nosso, porque isso aqui vai chegar na sua casa, isso aqui vai refletir na sua família, isto aqui é problema nosso, e nós não podemos cruzar os nossos braços dizendo, fazer o quê? Nós vamos percebendo que viver neste mundo doente e possesso, isso nos contagia. Não deveria, mas nos contagia. Por quê? Porque nós ainda somos espiritualmente vulneráveis. Ainda temos o velho homem dentro de nós. Mas apesar de tudo isso, ainda também experimentamos a intervenção milagrosa de Deus, revelando que em Jesus o reino irrompeu entre nós. Mesmo assim, apesar de tanta fraqueza e fragilidade nossa, sabemos quem Jesus é, e não porque o demônio diz. Nós sabemos quem Jesus é, porque este Jesus se apresentou em palavra, e palavra com autoridade, palavra que trouxe paz e traz paz, vida e salvação. Sabemos quem Jesus é. O ensinamento de Jesus também hoje tem a sua confirmação. Nós não estamos abandonados à própria sorte. Nós não precisamos temer, embora nos assuste, mas não podemos e não precisamos ficar paralisados de medo diante desta realidade. Não. Aquele, conforme diz o texto, que outrora esteve dominado pelas forças espirituais do mal, ele na vida dele experimentou o irromper do reino em sua vida. E no dia do nosso batismo, experimentamos algo parecido. No dia do nosso batismo, passamos pela mesma experiência. No dia do nosso batismo, nós recebemos uma nova identidade. No dia do nosso batismo, nós fomos libertos do senhorio do capeta, do diabo, do demônio em nossas vidas, e nos tornamos filhos de Deus.
fomos enxertados na família de Deus. E mesmo em nosso dia a dia, quando o inimigo maligno tenta nos aliciar para perto dele novamente, nós o repreendemos em nome de Jesus, recorrendo à mesma arma que Jesus utilizou para rechaçar a astúcia do maligno, ou seja, está escrito. Ou seja, nós temos por escudo a palavra de Deus. Esta palavra é que nos protege. Esta palavra é que nos garante a vitória. Esta palavra é que nos dá vida e esperança neste mundo doente e possesso. Por isso, querida igreja, em meio a este mundo doente e possesso, terrivelmente influenciado pelas forças do mal, eu queria que você saísse dessa igreja não com aquele espírito derrotado, aquele sentimento de abandono, não. Eu queria que você saísse aqui desta igreja com a certeza de que mesmo que a gente viva neste mundo doente e possesso, nós não estamos abandonados à própria sorte, como aquele homem que foi liberto da ação demoníaca na sua vida, pela palavra e pela ação de Jesus. Sabemos quem Jesus é, nós cremos que Ele é o Salvador que caminha ao nosso lado, rumo à cruz, rumo ao céu, rumo à glória eterna, rumo àquela vida que nos espera e que nos preparou. Sabemos quem Jesus é. Será que todos sabem? Então, da autoridade de Jesus revelada em palavra e ação, a nossa igreja recebe a incumbência missionária de propagar os sinais do reino. E aí, quando nós nos sentimos fracos diante dessa realidade, também possamos dizer: eu sei quem Jesus é. Ele é o enviado de Deus. Ele está comigo sempre. Ele me ama. Ele mostrou isso morrendo na cruz para me salvar. Eu não tenho nada a temer. Sou fraco? Sou. Mas eu sou fortalecido na sua graça, no seu amor. E Ele vai estar comigo sempre, como Ele esteve com aquele homem que foi liberto da força do mal. Que esta fé e essa esperança cative o teu coração, nutra a sua fé e possa colocar sempre você a tua esperança em Jesus, porque nós sabemos quem Ele é. Ele é o enviado de Deus, e nós sabemos isso não porque o demônio que crê falou, mas nós sabemos isso porque Jesus provou ser Ele assim, o enviado, o Salvador de Deus. Que essa palavra traga esta força, esta paz e conforto para todos nós, em nome de Jesus, amém. A igreja permanece como está. Nós vamos elevar ao Senhor nosso momento de oração. Ó Deus querido, essa palavra é muito forte, essa palavra, ó Deus, é a Tua palavra. E quando Jesus falava com autoridade. Essa autoridade ainda permanece, é dinâmica. O inimigo maligno também está a nos cercar, mas nós não tememos, porque nós sabemos quem Jesus é. Ele é o enviado de Deus. Sabemos porque Ele revelou, Ele mostrou quem Ele era e é nele que nós confiamos, é nele que nós acreditamos. Fortalece-nos, Senhor, nesta fé. Em nome de Jesus, amém.